Um extravagante bilionário que estampava tabloides e era presença constante na TV, e que na última década transformou o Partido Republicano e a política dos Estados Unidos e do mundo. Eu sou Mariana Sanches, da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu resumo a trajetória de Donald Trump, desde seu início no mercado imobiliário até a disputa eleitoral mais acirrada da história americana. Donald é o quarto filho de Fred Trump, um descendente de alemães que tinha feito fortuna na construção civil no Queens, em Nova York. Donald Trump costuma dizer que pegou um pequeno empréstimo de $1 milhão do pai antes de entrar na empresa da família. O pai, aliás, é considerado a grande inspiração dele, com um estilo de negócios visto como implacável. Sob o comando de Donald, o empreendimento familiar expandiu e mudou drasticamente. O foco passou a ser em projetos ostentosos e glamurosos em Manhattan, e a marca Trump passou a figurar em cassinos, condomínios, campos de golfe e hotéis nos Estados Unidos e no mundo. Trump avançou no ramo do entretenimento, primeiro comprando direitos de transmissão de concursos de Miss. Well, I just think we have so many beautiful women. We've never had this many incredibly beautiful women. Depois, como apresentador do reality show O Aprendiz, firmou a fama dele como duro nos negócios. A Forbes estima que ele tenha hoje $4 bilhões. Mas vale lembrar que Trump também pediu falência em 6 ocasiões diferentes ao longo dos anos e vários empreendimentos seus fracassaram, como a Trump University. Em 2020, o New York Times revelou que as organizações Trump tinham passado anos evadindo impostos e sofrendo prejuízos financeiros crônicos. Foi em 1987 que Trump começou a flertar com a política. Em comícios e discursos, ele pregava que os Estados Unidos estavam em situação desastrosa. Ele chegou a buscar a nomeação para concorrer nas eleições de 2000 pelo Partido Reformista, mas desistiu. E em 2012 tentou a nomeação pelo Partido Republicano. Naquela época, ele foi um dos difusores da teoria da conspiração que alegava falsamente que Barack Obama não havia nascido nos Estados Unidos e, portanto, não poderia ocupar a presidência. Foi só em 2016 que Trump reconheceu que Obama nasceu sim nos Estados Unidos. Naquela eleição, ao anunciar sua intenção de concorrer à Casa Branca, Trump argumentava que o sonho americano havia morrido. We have to make our country great again. Assim como nas campanhas seguintes, Trump prometeu mão dura contra a imigração e criticou os migrantes mexicanos. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Com o slogan MAGA, ou Faça a América Grande Novamente, Trump superou com facilidade os demais concorrentes republicanos e conseguiu a nomeação do partido para enfrentar a democrata Hillary Clinton nas urnas. Foi uma campanha dura, que na reta final trouxe à tona um áudio de 2005 de Trump se gabando de conquistas sexuais. Na conversa com um apresentador de TV, Trump falava das mulheres com quem flertava e proferia uma frase que ficaria famosa: "Eu as pego pela genitália." You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Trump depois pediu desculpas pelos comentários. Ao mesmo tempo em que causava polêmica, ele conseguia personificar os anseios de mudança de grande parte do eleitorado americano, que compartilhava sua rejeição ao establishment político e a percepção de viver em um país em declínio. O republicano, que aparecia em desvantagem nas pesquisas, acabou vencendo a veterana Hillary e conquistando a presidência. From this day forward, it's going to be only America first. America first. No mandato, Trump retirou os Estados Unidos de acordos comerciais e climáticos, baniu a entrada de viajantes de 7 países muçulmanos, cortou impostos em ritmo inédito, impulsionou uma guerra comercial com a China e mudou radicalmente a política externa americana. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Trump também se tornou o terceiro presidente da história do país a sofrer um processo de impeachment na Câmara dos Representantes. Ele foi acusado de ter abusado de seu poder ao pressionar um governo estrangeiro, o da Ucrânia, para obter informações supostamente danosas sobre seu rival Joe Biden, mas foi absolvido quando o caso chegou ao Senado.
O ano eleitoral de 2020 acabou dominado pela pandemia de coronavírus e os Estados Unidos viraram um epicentro mundial de mortes por Covid. Trump enfrentou duras críticas pela resposta do governo à pandemia e por comentários calcados em desinformação. The virus. They're working hard. Looks like by April, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. The disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Ao mesmo tempo, a economia americana conseguiu se recuperar da pandemia, ainda no governo Trump, em ritmo mais rápido do que outros países ocidentais. Na busca pela reeleição, Trump recebeu 74 milhões de votos, mais do que qualquer outro presidente em busca de um segundo mandato, mas foram 7 milhões a menos do que os votos recebidos por Joe Biden. De novembro de 2020 até janeiro de 2021, Trump deu voz a acusações infundadas de que as eleições foram roubadas. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. As alegações foram derrubadas pela justiça americana em mais de 60 processos distintos. Apoiadores radicais se reuniram diante do Washington Monument em 6 de janeiro de 2021, data em que a vitória de Biden seria certificada no Congresso. Ali ouviram de Trump palavras inflamatórias sobre a disputa eleitoral e a orientação de que marchassem até o prédio do Congresso para se fazer ouvir pelos parlamentares. Foi um dia que entrou para a história por causa da violenta invasão ao Capitólio. Go home. We love you. You're very special. O episódio deu origem a um segundo processo de impeachment, em que Trump foi novamente absolvido pelo Senado, e também derivou em 2 investigações criminais ainda em curso. A invasão do Capitólio assustou o público e afastou aliados e doadores. Por um breve momento, analistas se perguntaram se seria o fim da vida política de Trump, mas ele manteve não apenas o apoio de uma grande parcela do eleitorado, como também um enorme controle sobre o destino do Partido Republicano. Trump conseguiu enraizar no partido a defesa de temas como as deportações em massa de imigrantes, a agenda anti-globalização e protecionista e a oposição ao que é visto como política tradicional, e defenestrou dos quadros partidários aqueles que se opuseram a ele. Mas talvez o impacto mais duradouro tenha ficado claro depois do fim do mandato de Trump. Eu me refiro ao fato de que os 3 juízes da Suprema Corte, nomeados por ele, consolidaram um perfil de maioria fortemente conservadora no tribunal. Sob a nova composição, a Corte derrubou uma decisão histórica que havia garantido por quase 50 anos o direito nacional ao aborto. O tema é um dos mais polarizadores nas guerras culturais em curso nos Estados Unidos e mobilizou o eleitorado durante as eleições legislativas de 2022, que deram vitórias importantes a candidatos democratas. Foi um revés para Trump, mas ele voltou com força em 2024 e conquistou novamente a nomeação do Partido Republicano. Trump entrou na corrida eleitoral enfrentando 91 acusações em 4 diferentes casos criminais. Em um deles, foi condenado pela Justiça de Nova York por violar a lei eleitoral com um esquema fraudulento para disfarçar o pagamento pelo silêncio de uma estrela pornô com quem teria tido um encontro como se fossem gastos advocatícios. Trump nega que isso tenha acontecido. A sentença só sairá depois das eleições. A campanha de 2024 foi marcada por um atentado a tiros contra Trump durante um comício na Pensilvânia. Ele ficou ferido na orelha e o atirador foi morto por agentes de segurança. Trump continua na ofensiva contra imigrantes. Num debate com a candidata democrata Kamala Harris, ele citou mais uma teoria conspiratória sem fundamento, de que haitianos estariam comendo os animais de estimação dos americanos em Ohio. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Trump conclui a campanha numa disputa voto a voto com Kamala pelos estados pêndulo, aqueles que oscilam entre os partidos democrata e republicano. Ele desafiou as previsões iniciais de quem achava que não passaria de um aventureiro na política. E mais, virou uma influência marcante para a direita no mundo inteiro, inclusive Jair Bolsonaro no Brasil. Por hoje é só.
Esse vídeo é parte da nossa cobertura de eleições americanas e você pode acompanhar o conteúdo completo em bbcbrasil.com, no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e no WhatsApp. Obrigada e até a próxima. Tchau!